O Diego para mim sempre foi um presente que Deus me deu. Quando eu estava de 8 meses de gravidez, me falaram que o bebê não estava muito bem, que talvez teria algum problema, tal, enfim. E assim, aí nós falamos, tá bom, vamos, né, vamos seguir. O Dieguinho nasceu com nenhuma síndrome específica. O Dieguinho nasceu cego, sem os 2 olhos. E ele, com 1 mês e meio, foi fazer uma cirurgia corretiva para colocar um expansor, enfim, tal, para fazer uma cirurgia que seria estética, mas ela seria para segurar a parte frontal dele, porque seria, como você não tem o globo ocular, essa parte da frente ela cai, né? E aí ele foi fazer. E nessa cirurgia ele teve 3 paradas cardiorrespiratórias. E aí começou uma luta entre ficar aqui e ir embora. Eu não sei aonde via um sofrimento nele, né? Eu só via que era assim, ele estava aqui por algum motivo. E esse motivo só ele sabia. Eu sempre pedia uma coisa para Deus, né? Que eu acho, já ouvi isso de outras mães que têm crianças que necessitam da gente 24 horas. Eu pedia para Deus, se um dia ele tivesse que me levar, que um dia antes ele levasse meu filho. E nessa trajetória eu fui fazer uma cirurgia para tirar um mioma. E nessa cirurgia o médico perfurou meu intestino. E aí eu tive uma sepsemia e, enfim, fiquei 1 mês no hospital, chegando lá e voltando, e cheguei lá num belo de um túnel que todo mundo fala que já muitas pessoas chegaram e eu cheguei nesse túnel, e nesse túnel aí eu cheguei e falei. Estava muito no meu filho, lutei muito, sofri muito nessa minha trajetória também. Aí meu filho tinha um home care aqui e eu tinha um home care no quarto do lado, porque foram muitas batalhas. Depois, nos outros 6 meses eu consegui me formar, que eu fui fazer pedagogia, porque eu levava meu filho na escola. Uma vez por semana nós íamos na escola e a gente ia lá de ambulância, UTI, a ambulância vinha, pegava o Diego, a gente ia pra lá, tudo. E aí eu fui fazer pedagogia, porque eu falei, eu vou fazer, porque assim eu posso continuar, quem sabe eu consigo levar ele mais vezes na escola, trabalhando lá, tal, não sei o quê. E aí depois ainda eu consegui terminar, faltavam 6 meses para eu terminar a minha faculdade. Aí eu consegui terminar a minha faculdade, terminei, Dieguinho esperou a mãe terminar. E aí no mesmo dia, quando fez 1 ano da minha cirurgia, dia 11 de dezembro, a minha cirurgia foi em 2015. Dia 11 de dezembro de 2016, o coraçãozinho do Diego parou e ele partiu. A perda de um filho é muito difícil, muito difícil. Não importa como é, ou como, às vezes muitas pessoas falam, ele descansou, tal, né? Não descansou não, ele descansava o dia inteiro, ele né, assim. E eu falo, é viver os 17 anos que Deus me deixou o Diego. Aquele exato momento da partida dele, estávamos aqui, de primeiro instante, a enfermeira, né, eu tinha home care, a enfermeira me chamou, né, porque eu tinha um companheiro, meu companheiro estava aqui comigo na minha casa. Ela me chamou e falou, Vonice, o Diego não está bem. Eu falei, já estou levantando. Levantei do meu quarto do lado, vi. Na hora eu visualizei o Diego, eu falei, muda
né? Ele usava tráqueo, então ele tinha ventilação mecânica. Eu já pedi para que ela mudasse a ventilação mecânica, porque eu já vi que ele estava bem cianótico, né? E que ele não estava fazendo a respiração, porque ele tinha uma respiração espontânea também, né? Ele respirava, mas ele deixava um pouquinho. Então, o que ele não fazia, o aparelho fazia. E eu vi que ele não estava fazendo mais, né? Eu tinha 17 anos, né? Então eu tinha muita experiência nisso. Aí é aquela coisa assim, tudo acontece, o oxigênio estava muito pouco. Naquele momento, o meu maior desespero era o quê? Era que não acabasse o oxigênio. E aí a gente ficou ambuzando, o pai dele também tinha muita habilidade, já ficou também fazendo, a gente fazendo massagem cardíaca e com a central no telefone, dando as instruções e tal, e a gente mandando, chama ambulância, tal, não sei o quê, tentando 190 também, não sei o quê. E ele simplesmente, ele parou, né? E a gente tinha todo o monitoramento, a gente viu, né, que ele estava assim, totalmente parado, aí até que chegou a coisa assim. E na hora que eu vi, teve uma coisa que eu já sabia que meu filho já tinha partido, que foi a Pepa. A Pepa era a cachorrinha dele. Essa cachorra estava com ele, no pé dele, como normal ela ficava. De repente, essa cachorra lambeu o pé dele e desceu da cama dele. Naquele momento, eu olhei os aparelhos lá dele, eu vi que a pressão dele estava zerada. Agora, se você me perguntar o dia que mais me emocionou com o Diego, foi um dia antes da partida dele, que eu e ele choramos. Sem motivo. Foi um dia antes, a enfermeira teve um atraso por conta de um motivo dela particular. E ela me ligou avisando. Falei, não, tudo bem, fica tranquila, pode deixar que eu dou a medicação dele e tal. Eu vou chegar meio de 1 hora, eu tô chegando. Falei, não, fica tranquila, pode ficar tranquila, tal, tô sem nada. E eu fiquei com ele e tal. E aí eu fui preparar alguma coisa, tal, assim. Tava de costa para ele, de frente para essa janela aqui que nós estamos. E eu preparando a medicação dele para administrar nele assim, quando eu viro para ele assim, o Diego estava chorando de lágrima, e o Diego nunca chorava de lágrima. E eu olhei assim para ele e eu falei, filho, o que aconteceu, filho? Por que você está chorando? E de repente eu comecei a chorar também, E aí o que aconteceu? Eu dormi em cima dele. O Diego, ele é um espírito mais evoluído, uma pessoa mais evoluída, mais alegre, uma pessoa que nunca achou um problema na vida. Eu e o Diego ficamos juntos 17 anos.